Olá pessoal, vamos fazer uma revisão sobre a inclinação da reta ou coeficiente angular da reta. Então, a inclinação da reta vai ser um número m, que vai ser igual a tangente do ângulo θ. Esse ângulo θ é um ângulo orientado no sentido anti-horário e ele vai estar compreendido entre o semi-eixo x e a reta r. Então aqui nós vamos ter o ângulo θ. Aí é claro que esse m, que é a inclinação da reta, ele não vai estar definido, por exemplo, por θ igual a π sobre 2. Então aqui nós temos que ter que o θ tem que ser diferente de π sobre 2. E além disso, a gente observa que o θ ele vai variar de 0 até 180. Então aqui o 0 vai ser menor que π, que é 180, e 0 radianos aqui, que é 0 graus. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha a seguinte situação aqui: eu tenho uma reta em que ela faz um ângulo de π sobre 4 com o semi-eixo positivo aqui, o semi-eixo do x positivo. Então, meu m aqui ele vai ser igual a tangente de π sobre 4, no caso aqui a tangente de 45 graus, que é igual a 1. Vamos relembrar o comportamento da função tangente nesse intervalo de 0 até π. Então, vamos para o GeoGebra. Então, aqui no GeoGebra nós vamos ver o comportamento da função tangente no ciclo trigonométrico. No caso aqui nós vamos verificar comportamento entre 0 e 180 graus. Então aqui nós temos o ciclo trigonométrico e, relembrando, para encontrar a tangente de um arco, vamos supor esse arco aqui, ou então esse ângulo, nós estendemos, prolongamos a reta que passa pela origem, pela extremidade do arco, nós prolongamos essa reta até ela encontrar o eixo das tangentes aqui. Então essa parte que está em verde aqui representa o valor da tangente desse ângulo ou desse arco. Então observe aqui que eu vou movimentar o arco aqui, vou modificar os valores do arco, e a tangente aqui ela está se modificando. Aqui no primeiro quadrante o valor da tangente sempre vai ser positivo. A gente observa aqui os valores que são dados da tangente desse ângulo. Então aqui nesse primeiro quadrante de 0, entre 0 e π sobre 2, ou 0,90, a tangente vai ser positiva. Aqui a gente observa que ela não é definida aqui para 90 graus, justamente porque a reta não vai encontrar o eixo das tangentes, vão ser paralelas. E aqui no segundo quadrante a gente observa que a tangente aqui ela vai ser negativa. Observe para um ângulo aqui no segundo quadrante, o valor da tangente aqui vai dar um valor negativo. Então esse é o comportamento da tangente no intervalo de 0 até 180 graus. Observe que de 0 até 90 nós vamos ter uma reta crescente aqui e a tangente vai ser positiva. De 90 até 180 a reta ela vai ser decrescente. Eu estou me referindo a essa reta aqui, ela vai ser decrescente e o valor da tangente aqui vai ser negativo. Vamos para uma outra animação que vai mostrar o comportamento do coeficiente angular quando a gente altera o ângulo na reta. Então aqui nós vamos variar esse ângulo θ. Aqui observe que eu estou variando o ângulo aqui, e o meu m, que é a tangente desse ângulo, que é a inclinação da reta, ela também se modifica. Então aqui a gente observa que nós temos aqui, para uma reta crescente, nós vamos ter o valor do m positivo,
ela não vai estar definida para 90 graus, e para valores entre 90 e 180, aqui o coeficiente angular, né, a inclinação da reta, vai ser negativo. Observe também que esse m, que é o coeficiente angular da reta, a inclinação da reta, ele aparece aqui na equação reduzida da reta. Então, quando a gente altera aqui a inclinação da reta, o valor do m ele aparece aqui junto com o x. Então, quando a minha equação da reta estiver na forma reduzida, mx mais q, por exemplo, esse m aqui ele vai ser a inclinação da reta. Por exemplo, se a minha equação for dada por y, que é igual a menos 3x mais 5, o m aqui, que vai ser a inclinação da reta, vai ser igual a menos 3. Agora, se a minha reta ela tiver na forma da equação geral, ax mais by mais c igual a zero, então o meu m aqui ele vai ser dado por menos a sobre b. Então, por exemplo, se a minha equação for menos 2x mais 5y menos 4 igual a zero, então o meu m aqui ele vai ser menos o valor do a, ser menos 2 sobre 5 aqui, no caso aqui vai dar 2/5. Uma observação que a gente vai colocar aqui é que, por exemplo, o meu m ele não é definido, né, o coeficiente angular ele não é definido para θ igual a π sobre 2. Mas se o θ for igual a π sobre 2, nós vamos ter, no caso, uma reta vertical, paralela ao eixo y. Vamos supor que eu tenho uma reta paralela ao eixo y que passa aqui na abscissa x0. Então, essa reta ela não vai ter coeficiente angular definido, mas ela vai ter equação. A sua equação vai ser igual a x, que é igual a x0. Então, por exemplo, se eu tenho uma equação em que uma reta em que a equação dela é dada por x, que é igual a 4, então significa que nós vamos ter aí uma reta paralela ao eixo y que vai passar aqui pela abscissa 4. Vamos ver agora como é que a gente faz para determinar quando eu conheço dois pontos da reta. Então vamos calcular o m por dois pontos da reta. No caso aqui vamos supor que eu conheça o ponto A, que ele vai ser dado por coordenadas xa, ya, e vamos considerar o ponto B com coordenadas xb, yb. Então vamos imaginar que a nossa reta aqui ela tenha esse aspecto aqui, e vamos considerar esses dois pontos aqui. Vamos supor o ponto A, que vai ter coordenadas xa, ya, e o ponto B, que vai ter coordenadas xb, yb. Então nós queremos calcular o m. O m vai ser a tangente do ângulo θ. Esse θ ele aparece aqui, e aqui nós podemos colocar esse θ aqui nesse triângulo retângulo. Então aqui nós vamos ter θ também, e aí vamos calcular a tangente desse θ. Então aqui vai ser o tangente do θ nesse triângulo retângulo, vai ser o cateto oposto, que no caso aqui vai ser yb menos ya sobre o cateto adjacente aqui, que vai ser xb menos xa.
Então o m ele vai ser dado por essa fórmula. Observe aqui que o meu m aqui ele é uma variação no y aqui, um delta y, sobre uma variação aqui no x, vai ser o delta x. Então vamos considerar aqui um exemplo. Vamos pegar dois pontos, ponto A, menos 5 e 3, e o ponto B, 2, menos 1. Vamos supor que esses pontos eles pertencem a uma reta, e nós vamos querer aqui calcular o coeficiente angular, a inclinação dessa reta. Então o meu m aqui ele vai ser dado pela variação em y. Então aqui no caso vai ficar yb, que é menos 1, menos o ya, que é 3, sobre, agora a variação em x, o xb, que é 2, menos o xa, que é menos 5. Então vamos fazer as contas. Aqui vai dar menos 4, e aqui vai ficar mais 5, 2 mais 5 vai dar 7. Então o m aqui vai ser igual a menos 4 sétimos. Nós podemos determinar a equação da reta conhecendo um ponto da reta e a inclinação da reta. É o que a gente chama de equação na forma ponto inclinação. Então vamos supor aqui que eu conheço um ponto da reta, vamos chamar esse ponto de x0, y0, e eu conheço também a inclinação da reta, que é o m. Aqui nós vamos poder escrever o nosso m da seguinte forma. Vamos dar uma olhada aqui nessa fórmula do m aqui. Então esse yb, xb, nós vamos considerar um ponto genérico, então vai ficar yx, e esse ya, xa vai ser o ponto que a gente tem lá, que é o x0, y0. Então vamos colocar aqui y menos y0 sobre x menos x0. Então daí a gente pode multiplicar em cruz, e aí nós vamos ter 1 vezes y menos y0 vai dar y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então essa é a forma da equação ponto inclinação. Nós vamos utilizar essa equação quando nós tivermos um ponto. Então, por exemplo, se eu tenho ponto 2 e 5, esse ponto pertencente à reta, e o coeficiente angular da reta, vamos supor o m sendo 2. Então, para achar a equação da reta, a gente substitui aqui no caso, o 2 vai ser o x0 e o 5 vai ser o y0. Então, vamos colocar aqui na fórmula. Então, vai ficar y menos 5 igual, aí no lugar do m eu coloco 2, entre parênteses x menos o x0, que é 2. E daí nós podemos escrever essa equação na forma reduzida. Então vai ficar y menos 5 igual a 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Então, isolando o y, nós vamos ter 2x. Aí esse menos 5 passa a mais 5, vai ficar mais 5 menos 4 vai dar mais 1. Então, nós vamos ter a equação na forma reduzida. E esse conhecimento sobre a inclinação da reta vai ser útil no estudo do início da derivada, quando a gente for ver o problema da reta tangente. Então nós vamos precisar do coeficiente angular da reta tangente. Então, até lá e obrigado.